gente, vamos continuar a gravação aqui de vídeos sobre a disciplina de informática, questões variadas aqui de concursos públicos, questões aqui CESP-NB, Fundação Carlos Chagas, que devem ser as organizadoras aí dos próximos concursos a serem realizados, no caso INSS, o concurso autorizado, e também o concurso do TRE. Então, alguns concursos de TRS estão sendo executados em todo o Brasil. Então, nós temos aqui hoje algumas questões do CESP-NB e também da Fundação Carlos Chagas, começando com uma questão sobre o Excel 2007, questão CESP-NB, onde temos, considerando a figura acima, que ilustra parte de uma janela do Microsoft Excel 2007, com uma planilha em processo de edição, assinale a opção correta. Então, nós temos aqui uma planilhazinha pequena, né, com 4 colunas e 3 linhas. Então, de acordo com essa planilha, nós temos aqui algumas opções e apenas uma é a opção correta. A letra A diz, as informações contidas na janela mostrada evidenciam que o valor contido na célula D3 foi inserido por meio de digitação direta de valor pelo usuário, não podendo ter surgido como resultado da aplicação de uma fórmula. Então, resumindo aqui, o item informa que o conteúdo da célula D3 deve ter sido digitado, o número que está nessa célula, por parte do usuário, não podendo ser o resultado de um cálculo. Então, nós temos aqui uma janela que expõe melhor do que a figura que foi colocada no próprio site do CESP-NB, né, uma figura com as mesmas informações que a gente teve na questão desse concurso. Então, a gente tem aqui um conteúdozinho na célula D3, né, que é 61,5. No caso ali daquela figura, a caixazinha de nome na figura exibe H20. Então, o cursor está lá na célula H20. E o conteúdo dessa célula, vazia, em branco. O conteúdo da célula D3, a gente só poderia saber se tivéssemos com o cursor sobre a célula D3, e aí visualizar na barra de fórmulas o que foi digitado nessa célula. Se foi o número 61,5, ou se foi algum cálculo, que pelo que a gente vê aqui, pode ser a multiplicação, né, do valor dessa célula por essa. 4,1 vezes 15, 61,5. Como aqui também 1,9 vezes 10, 19. Então, nós não teríamos como saber exatamente qual o valor digitado nessa célula. Porém, a organizadora colocou no item A que não existe a possibilidade desse valor 61,5 ser resultado de um cálculo. E pode sim. Se eu clicar aqui nessa célula, foi exatamente o que eu coloquei. Ó. Igual B3 vezes C3. Então, eu poderia ter digitado 61,5, teclado Enter, teria ficado esse númerozinho dentro da célula, como eu também posso, de acordo com os valores que eu estou vendo nessa planilha, executar o cálculo aqui da multiplicação para essa linha. Então, essa letra A aqui, ela se torna incorreta por quê? Porque diz que o valor da célula D3 não pode ser o resultado de um cálculo. Pode sim, pelos valores que a gente vê lá na planilha. A letra B diz, por meio do botão, aqui a gente tem um botãozinho bordas, é possível criar bordas para as células com formato de texto. Bordas para as células com formato de números devem ser criadas por meio do botão. Então, esse botão aqui, ele não vai aplicar bordas em células que tenham números. Colocar bordas em células que tenha número, que tenha texto, que tenha data, que tenha qualquer tipo de informação, a gente vai usar apenas esse botãozinho aqui, que é o botão bordas. Então, se eu selecionar aqui, tanto faz ser células que contenham números, como células que contenham texto, ao aplicar a borda, está aqui o botãozinho que foi colocado na letra B dessa questão. Em todas as bordas das células, então a gente percebe aqui, ó, bordas, tanto em células que contêm formato de texto, como formato numérico. Então, não existe essa diferença entre colocar uma borda para determinado tipo de célula como informação e para uma outra célula ser um outro botão diferente. Esse botão que foi colocado aí na questão, ele se encontra bem aqui, que é o botão de mesclar e centralizar células. Então, ele não tem essa função de definir bordas para determinadas células que contenham, como diz lá, números. E isso é falso. Vamos seguindo em frente. Letra C.
Para se alterar a orientação do conteúdo em determinada célula, como por exemplo, na direção de uma das diagonais da célula, é correto o uso do botão. Aqui nós temos um botãozinho que ele serve para quebrar o texto automaticamente dentro de uma célula. Então não tem nada a ver com alterar a orientação do conteúdo de uma célula, como deixar o seu conteúdo numa diagonal dentro da célula. Na verdade, esse botão tem a função de quebrar um texto dentro de uma célula, onde a gente pode mostrar aqui um exemplo. Digamos que essa célula aqui, B1, que tem preço unitário, eu venho a diminuir a largura dessa coluna. Então, a gente não consegue aqui visualizar o trechozinho preço unitário em toda a célula. Então, para forçar uma quebra automática de texto dentro dessa célula, basta só eu selecioná-la e em seguida clicar nesse botãozinho aqui, ó, acima do de mesclar, quebrar texto automaticamente. E aí, o texto dessa célula será exibido exatamente dessa forma. Preço e logo abaixo unitário. Então, ao invés de aumentar a largura da coluna aí, a gente teve aqui um aumento na altura da linha e a exibição de todo o conteúdo da célula de uma forma quebrada, quebrando o texto dentro da própria célula. Ok? Então, se eu quiser aí colocar algum texto inclinado de uma forma diagonal dentro da célula, a gente tem aí a opção que foi colocada naquela letra C, alterar a orientação do texto, né, em um ângulo diagonal, que é através desse botãozinho aqui, que está junto às opções do quadro da caixa de alinhamento para o Excel 2007. Então, esse botãozinho com as duas letras AB e a setinha na diagonal seria o botão para mudar a orientação, né, das informações contidas em células selecionadas. Então, mais um itemzinho errado na questão, a letra C. A letra D, as informações representadas pelos ícones. Esse íconezinho aqui, a letra A maior com a setinha para cima, esse outro menor com a setinha para baixo, são botões que permitem aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Evidenciam que essa planilha Excel está configurada para a inserção apenas de texto e números, não de figuras e imagens. Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Essas ferramentas aí, dentro da janela do Excel, se eu selecionar, por exemplo, essas células aqui, e quiser aumentar o tamanho da fonte, botão aumentar o tamanho da fonte. E o outro, diminuir o tamanho da fonte. Apenas isso. Então, essa imagem dessas ferramentas aí que são exibidas no quadro fonte, né, do menu inserir, aqui da aba inserir, da janela do Excel 2007, apenas indicam que você pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte de células selecionadas. Não tem nada a ver com a indicação de que só pode se inserir texto e números e não imagens, figuras nessa planilha. É mais um item incorreto. E com isso só sobrou aqui a letra E. Na situação da planilha mostrada, a célula D2 pode conter uma fórmula do tipo igual C2 vezes B2. Então, realmente, pelo que a gente vê aqui na planilha, a célula D2 tem o número 19. E ela realmente pode ser a multiplicação da célula C2, 10, pela célula B2, 1,9. 10 vezes 1,9, 19. Então, esse é o item correto. Então, o item é até fácil, né, de ser identificado como uma opção correta, e eles deixam lá pela última opção, depois da gente fazer a leitura de todos os itens, é que a gente encontra o itemzinho fácil de ser identificado como item correto. Mas aqui, uma questão boa, porque envolve várias ferramentas que aparecem já numa tela principal ao se abrir o Excel nessa sua versão 2007. Então, a opção correta, letra E. Uma próxima questão traz uma parte, a figura acima ilustra parte de uma janela do Excel. Nessa partezinha aqui da janela do Excel, a gente tem a ferramenta de autossoma em destaque, tá? Na qual se destaca a ferramenta de autossoma, recurso que pode ser corretamente utilizado, né, entre outras funcionalidades. Então, nós temos itens aqui que indicam funcionalidades para a ferramenta de autossoma. Então, essa ferramenta de autossoma, ela tem a função de aplicar uma soma automática para valores que estejam selecionados
Ou então, aplicar um cálculo que venha a somar os valores que estejam acima ou à esquerda da célula ativa, da célula atual. Se eu, por exemplo, digitar aqui, na planilha de número 2, aumentar um pouco aqui o zoom, (15, 63 e 87). Se eu digitar esses três números e logo em seguida clicar no botão de autossoma, voltar aqui a início, quando nós clicarmos no botão de autossoma, será aplicado aqui um cálculo que some todo o intervalo numérico identificado acima da célula atual. Então esse cálculo vai aparecer como igual soma, abre o parênteses, C3, 2 pontos, C5. Então a função básica dessa ferramenta, que se chama autossoma, é aplicar uma soma para alguns valores contidos nas células. Se a gente não seleciona as células, o Excel atribui um cálculo que venha a somar os valores contidos acima ou à esquerda da célula atual. Se a gente já seleciona as células, aí o resultado do cálculo já vai ser exibido diretamente ao clicar na ferramenta de autossoma. Então a soma desses três números, 165. Se eu tivesse clicado aqui, como fiz anteriormente, na célula C6, e depois clicado no botão de autossoma, foi exibido um cálculo para somar as três células, eu ainda precisaria confirmar teclando Enter ou clicando depois mais uma vez no botão lá de autossoma. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com alguns números na horizontal, certo? Clicando também no botão de autossoma, ele vai somar os valores contidos, ou aplicar um cálculo para somar os valores contidos à esquerda da célula atual, né? E aí eu preciso confirmar teclando Enter ou clicando novamente lá no botão. Se eu tivesse selecionado as duas células, aí nesse caso, um resultado direto do somatório já iria aparecer na célula seguinte. Primeira célula vazia após a seleção. Agora, se eu quiser modificar a função de somar para uma outra função qualquer do Excel, para as células selecionadas ou aquelas acima ou à esquerda do cursor, eu poderia usar essa setinha que tem ao lado da ferramenta, né? Ao lado da ferramenta autossoma, aparece uma setinha. Você pode clicar e indicar, por exemplo, eu quero a média, que é a média aritmética, entre esses valores. Então, ao invés de aplicar uma soma para os valores, aplica uma média aritmética para eles, 59,5. Então, a gente pode utilizar aqui outras funções do Excel para aquelas células que estiverem selecionadas ou aquelas que estiverem acima ou à esquerda do cursor, da posição atual do cursor. Função contar números, conte.num, função máximo, função mínimo, ou outras funções que o Excel permite executar em sua janela. Então, essa é a função dessa ferramenta denominada autossoma. Aplicar uma soma automática para determinados valores contidos numa planilha, né? Ou então, outro tipo de função se você usar aquela setinha que vem ali ao lado da ferramenta. Se eu colocar, por exemplo, o cursor numa posição que não tenhamos valores numéricos nem acima e nem à esquerda, se tiver abaixo ou à direita, o Excel não vai realizar o cálculo com o intervalo numérico que esteja abaixo ou à direita. Foi por isso que sempre aqui a gente citou valores que estejam selecionados em células ou que estejam acima ou à esquerda da célula atual, ou seja, antes, nunca depois, à direita ou abaixo. Então, são as funcionalidades aqui que a gente pode utilizar por meio da ferramenta de autossoma. Então, voltando aqui aos itens da questão, serve para se classificarem em ordem crescente ou decrescente dados numéricos que constituam o conteúdo de células previamente selecionadas. Então, nós temos aqui na janelinha do Excel as ferramentas para classificação, certo, de dados selecionados em uma planilha. Não tem nada a ver com o botãozinho ali de autossoma. Letra B, serve para se proteger o conteúdo de células previamente selecionadas contra alterações não autorizadas, utilizando os recursos de software antivírus. Também não tem nada a ver com o item. C, para se realizarem testes de integridade do conteúdo de células previamente selecionadas,
antes que uma fórmula seja aplicada ao conjunto dessas células. Também não serve para se realizar nenhum teste de integridade no conteúdo de células. A letra D diz, para se calcular a soma ou a média aritmética, os dois exemplos que nós citamos aí com a ferramenta de autossoma, dos conteúdos numéricos de células adjacentes previamente selecionadas em uma coluna ou em uma linha da planilha, como nós mostramos na vertical, coluna ou horizontal, né, na linha. Então, exatamente essas aqui as funções que podem ser desempenhadas através da ferramenta autossoma, que nós podemos utilizar através da ferramenta autossoma. Calcular a soma ou média aritmética de conteúdos numéricos de células previamente selecionadas em coluna ou em linha. Exatamente essas algumas das funções aí que podem ser desempenhadas pela ferramenta de autossoma. Item D, o item correto. A letra E ainda diz, para que sejam preenchidos automaticamente os conteúdos de um conjunto de células adjacentes, seguindo-se um padrão estabelecido por outro conjunto de células previamente selecionadas, que também não traz aqui nenhuma funcionalidade da ferramenta autossoma. Opção correta, letra D de dado. Então, gente, nós tivemos aqui duas questões sobre o Excel 2007, questões que o CESP-UNB cobrou recentemente em um concurso agora de maio desse ano de 2011, para o concurso dos Correios, tá? Onde essas duas questões aí sobre o Excel 2007, questões assim que nós consideramos de um nível médio para baixo, porque realmente nós temos ferramentas aqui, inclusive já conhecidas das versões anteriores do Excel e que foram trabalhadas já em outros concursos. Então, em breve a gente volta para continuar aqui trabalhando em cima de questões de concursos anteriores.